Sabe aquela ordem mundial com a qual a gente se acostumou? Pois é, ela não está só mudando não, ela está se partindo. É isso mesmo. Depois de quase 80 anos de uma certa estabilidade, estamos vendo tudo ser desmontado em tempo real, bem na nossa frente. E o futuro? Bom, ele parece bem incerto e, para ser sincero, bem perigoso. E essa frase, ela é muito forte. E não veio de um acadêmico, não. Veio do então primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, lá no Fórum Econômico Mundial. Percebe a força? Ele não falou em evolução, em mudança gradual. Ele usou a palavra ruptura, uma quebra súbita, violenta com o passado. Foi um alerta que, olha, ecoou no mundo inteiro. A declaração do Carney não foi um exagero retórico. Longe disso. Foi, na verdade, um sintoma de uma crise muito, mas muito mais profunda. Uma série de eventos que, em pouquíssimas semanas, simplesmente abalaram as fundações da geopolítica global. É impressionante a velocidade com que tudo aconteceu, né? Pensa bem, em pouco mais de um mês a gente teve de tudo. Uma ameaça de anexar o território de um país aliado, o alerta gravíssimo sobre o colapso de tudo lá em Davos e, para fechar, a confirmação, vinda de um dos maiores fóruns de segurança do mundo, de que o sistema estava sendo ativamente destruído. Bom, com os sintomas tão claros assim, vamos ao diagnóstico. O que exatamente está sob destruição? Que sistema é esse que parece estar se desfazendo bem diante dos nossos olhos? Era basicamente essa estrutura que, com todas as suas falhas, claro, manteve uma paz relativa por décadas. A ideia central era que as nações cooperassem seguindo regras combinadas, com os Estados Unidos ali como o principal garantidor do sistema. E aqui está o ponto central da coisa toda. O relatório de Munique apontou que o perigo não vinha de fora, vinha de dentro. A nação que mais fez para construir essa ordem, os Estados Unidos, era agora vista como uma das principais forças que estavam, na verdade, a desmantelando. O investidor Ray Dalio, ele oferece um jeito interessante de entender isso. A história se move em ciclos de ordem e desordem. A fase de ordem é quando as regras funcionam, quando há um consenso. Já de desordem, que é onde a gente parece estar entrando agora, é quando essas regras são simplesmente ignoradas. Essa citação resume tudo, de forma perfeita. Aquela era da diplomacia, dos acordos, dos tratados, parece estar dando lugar a uma nova era, onde a força, seja ela econômica, militar, política, é o que dita os resultados. É o quem pode mais se sobrepondo ao o que é o certo. Então, vamos focar agora no principal agente dessa mudança. A transformação da política externa dos Estados Unidos tem sido o grande catalisador para essa ruptura global que estamos vendo. 66. Guarde esse número. O que será que ele significa? É a escala da coisa que impressiona. Não foi uma saída de uma ou duas organizações mais controversas. Foi uma retirada em massa. 66 órgãos que cobrem, praticamente todos os aspectos da cooperação global. E a lista aqui ilustra bem o alcance. Vai desde os principais órgãos de combate às mudanças climáticas até fundos que apoiam saúde materna e democracia. Foi um sinal claríssimo de que os Estados Unidos não estavam mais interessados em liderar ou sequer participar do sistema que eles mesmos ajudaram a criar. Mas a retirada foi só o primeiro passo. O que veio depois foi uma política externa que usou a força para remodelar ativamente as relações, mesmo com aliados históricos. E a crise da Groenlândia é o exemplo perfeito disso. O ponto aqui é a tática, que mudou completamente. Não se tratava mais de negociação, sabe? Era coerção pura e simples, agressiva, contra um aliado da OTAN, usando ameaça militar e guerra econômica para conseguir um objetivo territorial. Isso era algo simplesmente impensável naquela ordem que surgiu depois da Segunda Guerra. Mas essa história não é só sobre o desmantelamento do Ocidente, não. Enquanto os Estados Unidos se retiram, um novo bloco está se organizando para preencher esse vácuo e, quem sabe, construir uma alternativa. Por décadas, as nações do sul global sentiram que estavam, digamos, no cardápio, como disse o próprio Carney. Agora, com a expansão do BRICS+, elas estão tentando construir sua própria mesa, um contrapeso ao G7 e às instituições que sempre foram lideradas pelo Ocidente. E aqui os números falam por si, né? Não tem como negar. Dá uma olhada nisso. A população do BRICS+, é quase 4 vezes maior que a do G7 e da União Europeia juntos. E a projeção de crescimento? Mais que o dobro. E tem mais, a população deles é muito mais jovem, o que, economicamente falando, sugere um dinamismo muito maior lá na frente. Então, o ponto crucial aqui é que o BRICS+, não é só um grupo de discussão. Ele está, de fato, construindo as bases de uma ordem alternativa. O novo Banco de Desenvolvimento já está financiando projetos.
As conversas sobre deixar de usar o dólar no comércio estão ganhando cada vez mais força. Eles estão criando uma infraestrutura própria. Certo. Então, para onde tudo isso nos leva? Se a velha ordem está sendo destruída e uma nova ainda não se consolidou, em que tipo de mundo a gente está vivendo agora? O termo para isso é mundo G0. É como um vácuo, um intervalo. A liderança americana se foi, mas ninguém, nem a China, nem a Europa, nem o BRICS mais consegue, ou talvez nem queira, tomar o seu lugar. O resultado é um grande vácuo de poder global. Pensa assim, não é mais um cinema com um único filme em cartaz para todo mundo. É como um multiplex, com várias salas pequenas, cada uma passando um filme diferente com o seu próprio público. O mundo se torna um lugar de esferas de influência regionais, com regras diferentes e uma competição constante. É um cenário muito mais caótico e imprevisível. E é essa pergunta que fica no ar. Se a era das leis formais acabou e a do poder bruto começou, como é que os conflitos vão ser resolvidos? Quem vai proteger as nações menores? E que tipo de ordem ou desordem vai surgir das cinzas da antiga? A única certeza que a gente tem é que a velha ordem mundial não vai voltar. Se o conteúdo foi útil e de graça, não custa nada para você dar um like e me seguir.